Welcome to Pepsi, o podcast do estudante de psicologia. A gente vai discutir psicoterapia e psicanálise, especificamente os instrumentos que o psicoterapeuta usa. É bastante coisa, né? Sim. E essa distinção entre psicanálise e psicoterapia, como abordada no texto, é crucial. Parece que essa linha, como posso dizer, demarcação, às vezes é meio nebulosa. Totalmente. O texto menciona o Knight, o Gill, vários autores, né? E eles meio que concordam que a psicanálise é um tipo de psicoterapia, mas com uma ênfase específica na interpretação. E essa ideia do Bibrin com os 5 tipos de psicoterapia, sugestiva, abreativa, bem interessante. Me lembra um pouco. Deixa pra lá. Não, fala. O que te lembrou? Então, essa categorização me fez pensar nas diferentes abordagens que a gente vê na prática, sabe? Como alguns terapeutas usam mais a sugestão, outros focam na abreação, por exemplo. Mas o texto destaca que na psicanálise esses 3 primeiros tipos, sugestiva, abreativa e manipulativa, são só recursos técnicos, né? O foco terapêutico mesmo fica no esclarecimento e interpretação, que visam o insight. Exatamente. E é aí que entra a diferença crucial, eu acho. Porque o Bibrin coloca que só esses 2 últimos, o esclarecimento e a interpretação, trabalham com insight. E ele é meio que solitário nessa, né? Porque a maioria associa insight só com interpretação. E aí rola aquela questão semântica, né? O que o Bibrin chama de insight talvez seja diferente do que a gente costuma entender. Mas e os outros instrumentos? O texto fala bastante sobre os instrumentos para obter informação. Tipo a pergunta ou assinalamento, que para mim é basicamente a mesma coisa que observação. E a confrontação, né? Que é confrontar. Mostrar a contradição. Tipo, você diz que tá bem, mas tem medo de infarto. Como assim? Entendi. E o lance do acting out, né? O texto diferencia bem o material que o paciente traz com a intenção de informar do acting out, que mesmo sem essa intenção acaba informando, né? Meio paradoxal. E tem também aquele material que não é associação livre, né? Quando o paciente só fala, sem associar. Tipo, hoje o dia tá bonito. O Meltzer fala disso, né? Que é a parte adulta falando. E aí a ideia é responder e não interpretar, concordo plenamente. E o texto fala também dos instrumentos para influenciar o paciente, né? Apoio, sugestão, persuasão, que são mais usados nas psicoterapias, isso. Porque elas visam uma mudança mais direta na conduta, né? E não na personalidade. Exato. Esses instrumentos influenciam o pastor, tipo a interpretação, buscam ir à tona o inconsciente. E aí a gente chega na questão da interpretação em si. O texto define ela como uma informação veraz, desinteressada e pertinente, né? E que visa o insight, embora nem sempre consiga. E tem a comparação com a vivência delirante primária do Jaspers, né? Que é uma nova conexão de significado. Mas, diferente da interpretação, a vivência delirante desqualifica e não é retificável, né? A interpretação é sempre uma hipótese, exato. E como tal pode ser refutada. E aí entra a questão da construção, que é, construir uma hipótese mais ampla, né? Geralmente sobre o passado do paciente. E o texto fala da diferença entre realidade material e realidade histórica, a realidade psíquica, né? Como o paciente internalizou as experiências. E para mim essa parte do texto é fundamental, porque mostra que a gente como analistas trabalha com a verdade histórica mesmo do paciente. E não com a verimetria que é, impossível de alcançar completamente. A gente reconstrói a história do paciente junto com ele, né? E essa reconstrução é sempre uma interpretação, uma versão. E o próprio Freud fala disso, né? Que o importante é a convicção do paciente. E essa convicção vem da convicção do paciente, né? Como Freud disse, o importante é o paciente acreditar na interpretação, na construção da história dele. E essa convicção, ela vem da coerência da narrativa. Da forma como a gente, como analistas, encaixa as peças do quebra-cabeça, né? E o texto fala bastante disso, da importância de construir uma narrativa, uma verdade histórica, que faça sentido para o paciente, mesmo que não seja verdade material. Afinal, a gente trabalha com a realidade psíquica, né? Com a forma como o paciente internaliza. E essa internalização é sempre subjetiva, né? Distorcida. Defesas pelos mecanismos de performance moldam por Thunberger. E por isso, precisa informar. Dar ao paciente da realidade externa dele que desconhece ou distorce.
O texto dá uns exemplos interessantes disso, né? Tipo da paciente que achava que cadelas não tinham vagina. E o analista, Informou, deu a informação correta. E isso é importante, né? Porque às vezes e a falta de informação distorce a realidade psíquica. Se a interpretação não, fica prejudicada, porque a gente precisa de um terreno comum, né? Uma base, uma base de realidade compartilhada, para que a interpretação faça sentido. E o texto diferencia bem isso, né? Informação, esclarecimento, interpretação. São níveis diferentes de intervenção. A informação três dedos externa. Swag esclarecimento. ilumina o que o paciente já sabe, mas mais nada por rei. E a interpretações. Na mais único instruor, neck. Ens pintas, anling de naigs onde se fanart. Uma verrência lirente primária, SMES. Sem a desqualificação. E is a sign de ning. Retificação. Porque a interpretação é uma hipótese, né? E como toda hipótese, pode estar. E por isso a gente precisa estar aberto para rever nossas interpretações, né? Reconstruir a história junto com o paciente. E então, retomando essa discussão fascinante sobre a interpretação em psicanálise, a gente estava falando do Reiki, né? E aquela ideia dele sobre o silêncio do analista, meio polêmica, né? sim, bastante. Essa ênfase no silêncio como uma ferramenta quase coercitiva me parece um pouco forçada. E o Etigoyen questiona isso, né? Diz que o Freud, nos casos dele, dialogava, interagia, não ficava mudo. E ele cita o Homem dos Ratos, né? Aquele caso cheio de intervenções do Freud. Perguntas, explicações, até citações de Shakespeare. Imagina. Pois é, e o Etigoyen questiona essa imagem do analista silencioso, né? Como se fosse uma regra, um dogma. E aí ele compara com a Klein, que intervinha mais, por causa da ênfase na angústia, né? O ponto de urgência, como ela chamava. Se a angústia sobe, tem que interpretar para conter a ruptura, a interrupção do fluxo da associação livre. E evitar o acting out, né? Faz sentido. E ele fala do Levinstein, né? Que também discutiu o timing da interpretação. Mas sem essa ênfase na angústia. Mais no tato, na sensibilidade do analista para perceber o momento certo. Mas como o Etigoyen aponta, esse tato, essa intuição, vem da contratransferência, né? E aí ele entra naquela comparação entre as diferentes escolas, né? Psicologia do ego, lacanianos, kleinianos. Cada um com sua abordagem, os da psicologia do ego, mais comedidos nas interpretações. Os lacanianos com aquela ideia do analista como morto do bridge, né? Esperando o... Então, retomando essa discussão fascinante sobre os parâmetros técnicos em psicanálise, a gente estava falando do Eisler, né? E aquela ideia dele sobre o desvio da técnica clássica. Meio polêmico, né? Sim, bastante. Essa ênfase no parâmetro como uma ferramenta para casos excepcionais me parece um pouco delicada. E o Etigoyen questiona isso, né? Diz que o Freud, nos casos dele, dialogava, interagia, explicava, usava outros recursos. E ele cita o Homem dos Ratos, né? Aquele caso cheio de intervenções do Freud. Perguntas, esclarecimentos, até citações de Shakespeare. Imagina. Pois é. E o Etigoyen questiona essa necessidade do parâmetro, né? Como se fosse uma regra, um dogma. E aí ele compara com a questão do LSD, né? Que começou como algo excepcional e se generalizou. Exato. E ele usa isso como uma analogia, né, para mostrar como um recurso excepcional pode acabar sendo usado indiscriminadamente. Entendi. E o Etigoyen defende a fidelidade à técnica clássica, né, a interpretação como principal instrumento. E ele diferencia bem o parâmetro do acting out, né? Sim, o parâmetro é intencional, com um objetivo terapêutico. O acting out, não. É uma ação inconsciente do analista, sem finalidade terapêutica. E o exemplo do encanador, muito bom, mostra bem a diferença, né? E o Etigoyen fala também da importância de analisar a decisão do paciente, né? Mesmo que ele se sente no divã por conta própria. Exato. Não é um parâmetro, porque partiu do paciente. E o analista deve analisar essa decisão, né? E ele compara com a questão do contrato, né? Sim, a norma deve ser introduzida pelo analista, mas a decisão de cumpri-la ou não é do paciente. E aí a gente chega na discussão sobre construção e interpretação, né? Então, retomando essa discussão fascinante sobre interpretação e construção em psicanálise, a gente estava falando da importância da coerência da narrativa, né?
Como as peças do quebra-cabeça se encaixam. E o Etchegoyen fala bastante disso, né? Da construção da verdade histórica do paciente, que pode ser diferente da verdade material. Exato. E ele usa o caso do Sr. Brown, né? Aquele paciente com meteorismo, lembra? sim, um caso bem complexo, com várias camadas de interpretação. E o Etchegoyen mostra como a interpretação evolui ao longo da análise, né? Isso. E como a versão do paciente sobre o trauma da lactação muda, né? Inicialmente, ele Culpa a mãe pela falta de leite, mas depois ele lembra que passou fome com a mamadeira e o pai, que era médico, entra na história, como uma figura protetora. Interessante, né? Como a realidade se confere em figura. E o Etchegoyen ainda a importância de não confundir a verdade histórica com a verdade material. A gente trabalha com a percepção do paciente, né? Com a forma como ele internalizou as experiências. E essa internalização é sempre subjetiva, distorcida pelas defesas. E o Etchegoyen usa o sonho do compressor, né? Para ilustrar esse ponto. O paciente sonha que o carro está estragado e precisa de um novo compressor. Mas o carro dele não tem compressor. É uma metáfora para a gravidez imaginária dele. E o Etchegoyen conecta isso com o trauma da lactação, né? A ideia do seio vazio que insufla ar em vez de alimentar. Faz bastante sentido. E ele fala também da importância de analisar a contratransferência, né? Como o analista se sente diante. Então, retomando essa discussão fascinante sobre a interpretação em psicanálise, a gente estava falando da importância da coerência da narrativa, né? Como as peças do quebra-cabeça se encaixam. E o Etchegoyen discute bastante as ideias do Reich, né? Essa ênfase na análise do caráter como resistência. Sim, e ele retoma o texto do Abraham, né? Aquele sobre a resistência dos pacientes que não cumprem a regra fundamental. Ah, sim, os rebeldes, né? Os que têm dificuldade com a obediência. E o Reich leva isso para um nível mais... Exato. Ele acredita que todo paciente, em algum grau, para essa resistência inicial. E a chave para lidar com isso é... E a análise do caráter, interpretar o descumprimento da regra fundamental como um sintoma. E ele fala da importância do ponto de vista econômico, né? Sim, a quantidade de libido que precisa ser descarregada. E ele critica o Nürnberg, né? Que sim, da transferência positiva, para vencer a resistência. E o Reich discorda totalmente disso. Ele acha que isso cria uma transferência artificial, né? E prejudica a análise, exato. E o Etchegoyen concorda com o Reich nesse ponto. Ele critica a visão do Nürnberg sobre seu conflito transferencial. E depois ele fala do Fenichel, que faz uma análise crítica das ideias do Reich em alguns pontos, mas discorda em outros. Ele questiona, por exemplo, Então, voltando a essa discussão fascinante sobre a interpretação, a gente estava falando do Feniel, né? E aquela ideia dele de que a análise é uma espécie de educação do ego para tolerar derivados menos distorcidos. Sim, e ele fala dos derivados do recalcado, né? Que às vezes chegam à consciência, às vezes são recalcados novamente. Exato. E por isso a importância de trabalhar com o derivado e não com o conteúdo em si. O Fenichel destaca isso, né? Sim, e ele critica quem acha que a gente interpreta o inconsciente diretamente. Ele diz que a gente interpreta os derivados pré-conscientes, né? Os rebrotes. E a interpretação mostra para o paciente as falhas do ego na percepção da realidade. Isso. Clivem uma parte observadora e uma parte vivencial. E a parte observadora começa a questionar a irracionalidade da parte vivencial. Exatamente. E aí, muda a dinâmica da defesa, como o Sternberg escreveu. Entendi. E o Fenichel diferencia bem recalcamento primário e secundário, né? O primário impede a representação ideativa do instinto de chegar à consciência. Contracarga. E o secundário opera por contracarga e subtração. É mais complexo. Sim, e aí a gente entra na discussão sobre o caráter, né? O Reich mostra a importância do caráter na resistência. E ele resgata as ideias do Adler, né? Mas sem descartar a teoria da libido. O Reich integra o caráter na psicanálise. E ele de se educar, né? Com o mestre mas só que
As Pulsato, o caráter finalista, como o Adler disse, mas se organiza a partir do controle do instinto. E o Reich critica o Adler por descartar a libido. Ele acha que o Adler foca demais na meta final fictícia e esquece da causa pulsional. Entendi. E aí a gente chega na crise da técnica psicanalítica nos anos 20, né? O Etigoyen fala disso. E ele cita o Ferenczi e o Rank, né? Sim, eles defendiam uma técnica que facilitasse a expressão do afeto. E o Etigoyen questiona isso, né? Ele Acho que eles se afastaram demais da técnica clássica. E ele defende a importância da interpretação, né? Como principal instrumento. E ele critica o Reiki, né? Sim, o Reiki defendia a intuição, né? A surpresa. E o Etigoyen acha que isso é muito subjetivo. Ele Prefere a sistematização da técnica, como o Reich propôs. E aí ele fala da Anna Freud, né? Que também se preocupou com a técnica. Ela escreveu sobre o ego e os mecanismos de defesa, né? E o Etigoyen destaca a importância desse livro. Ele Vê a Anna Freud como uma continuadora do trabalho do Freud. E ele fala também do Hartmann, né? Que desenvolveu a psicologia do ego. Sim, e o Hartmann diferencia conflito intrassistêmico e intersistêmico, né? E ele fala dos diferentes tipos de interpretação. E aí a gente chega no York, né? Que integra as duas teorias freudianas para explicar a metapsicologia da interpretação. Ele fala também de restaurar o investimento de atenção. E Remover o contrainvestimento. Exato. Bom, acho que cobrimos bastante coisa hoje, né? Um abraço a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Welcome to Pepsi, o podcast do estudante de psicologia. A gente vai falar sobre a teoria da interpretação na escola inglesa de psicanálise, com foco na Melanie Klein. Interessante. Uma figura, digamos, complexa e essencial psicanálise infantil, né? Sim. O texto destaca como Klein, mesmo antes de Londres, já demonstrava uma convicção e audácia incomuns na interpretação, principalmente em Berlim, quando se analisava com Abraham. Essa audácia dela realmente causou controvérsia, né? Principalmente em comparação com a postura mais, digamos, pé no chão de outros analistas da época, tipo, anos 20. Exato. O texto cita a própria Klein, em 55, comparando sua abordagem com a da época. A prática, então, era bem mais restrita com as interpretações, especialmente com crianças. Quase proibido, né? Mexer nos estratos mais profundos do inconsciente infantil. Lembra Hugh Helmuth em Anna Freud? Reforçava a Totalmente. E no mesmo texto de 55, Klein fala da análise do Fritz. Esclarecimento não bastava. Ela viu que precisava interpretar o mais urgente, o que a levou a focar na ansiedade e suas defesas. Sacou? Entendi. Ela meio que já estava trilhando um caminho próprio ali. E essa ênfase na ansiedade vira uma marca registrada dela, né? Com certeza. E o texto aponta que apesar dessa diferença gritante em relação aos contemporâneos, Klein nunca formalizou sua teoria da interpretação. Meio irônico, né? Mas mesmo sem escrever diretamente sobre isso, a influência dela em outros teóricos como Strachey e Paula Hyman é inegável. Inspirou trabalhos importantíssimos sobre o tema. Sem dúvida. E aí entra a escola inglesa, né? O texto fala dessa distinção geográfica entre Viena e Londres, com Jones e Klein como figuras centrais na Inglaterra. Depois da Segunda Guerra, com a ruptura na sociedade britânica, a coisa se fragmenta mais ainda, com Anna Freud, Klein e o grupo independente. 3 vertentes, saindo de uma. E o texto foca na Klein, certo? Tentando entender a especificidade da interpretação kleiniana. Isso. E já nos primeiros trabalhos dá para ver essa assinatura dela. No caso do Fritz, inicialmente as interpretações dela lembram as do Freud com o pequeno Hans, mas logo ela muda, né? Começa a interpretar os símbolos mais diretamente, sem rodeios. Fala dos órgãos, das funções. Uma abordagem mais direta. E isso já define a teoria, a técnica e até a ética dela, né? A criança entende a interpretação, os símbolos remetem à origem, e é preciso falar a verdade, sem meias palavras, o Japel Anchá kleiniano. Exato. E o texto compara com a interpretação do Freud com a Dora, também bem direta, sem rodeios. Mas a Klein vai além, né? Ela defende que a criança tem mais contato com a realidade do que se imagina. A dificuldade não está em perceber, mas em aceitar, em tolerar a frustração, principalmente a edípica. Interessante. E isso justifica a interpretação mais direta, porque a comunicação entre consciente e inconsciente é mais fácil na criança.
Daí o efeito rápido, a mudança no jogo, a relação mais intensa com o analista. É isso aí. E tem a questão do simbolismo, né? Ponto central e controverso da interpretação kleiniana. Ela não ignora outras formas de expressão do inconsciente, mas usa os símbolos diretamente, sem medo. Claro que isso abre espaço para erros, para interpretações mecânicas, como critica o Dayan. Mas o texto defende que a Klein não era o mecânica. Ela interpretava com base em material adequado, só que via esse material na criança de forma diferente, mais abundante e imediato. A diferença não está na interpretação em si, mas no que se considera material, no alcance da fantasia. Perfeito. E no simpósio sobre análise infantil, em 27, esse embate fica claro, né? Klein, Anna Freud, duas visões, dois temperamentos. Anna Freud focada no ego, Klein no inconsciente. E essa diferença de foco influencia diretamente a forma de interpretar. Anna Freud questiona a técnica lúdica. A Klein defende que considera a situação como um todo. Elas divergem sobre a transferência, sobre o superego. Sim, para Klein, transnegativa se manifesta cedo e deve ser interpretada. Anna Freud discorda. E sobre o superego, Klein defende que se forma ao longo do complexo de Édipo, não só no final, como o Freud clássico. Uma visão mais precoce da formação psíquica. E em A Psicanálise de Crianças, de 32, Klein detalha como interpreta a cena primária, os jogos sexuais com base no brincar e nas associações. Interpretação direta, sem eufemismos. E ela defende que deve se interpretar imediatamente, assim que a criança oferece material para regular a ansiedade. Então essa ênfase na interpretação imediata da Klein gera bastante debate, né? O texto destaca como ela se afasta daquela confiante cautela do Freud, que acreditava que o rapport se construía com o tempo, com interesse genuíno e evitando erros. Klein vira o jogo, né? Diz que o rapport se constrói justamente interpretando. Interpretando rápido assim que o material permite, para regular a ansiedade da criança. Meio que corta o mal pela raiz. Exatamente. E essa abordagem, claro, tem suas dificuldades, principalmente na latência. O texto fala que nessa fase não tem a riqueza da fantasia das crianças pequenas, nem a colaboração do adulto. A criança não brinca tanto, não associa livremente. Um desafio e tanto, né? E como a Klein lidava com isso? Ela focava na curiosidade sexual. Interpretava a preocupação com a diferença dos sexos, a origem dos bebês, mas interpretações cabais, não explicações. A ideia é chegar na ansiedade, na culpa e estabelecer a situação analítica. Entendi. E o texto cita o caso do Egon, né? Um menino de 9 anos com problemas sérios de desenvolvimento. A Klein até brincou com ele por semana sem interpretar, mas viu que não adiantava. Só a interpretação direta mexeu com ele. E para Klein, esse caso quase prova a eficácia da interpretação imediata. Ela até diz que perdeu tempo não interpretando desde o início, e que em casos menos graves, adiar a interpretação pode gerar crises de ansiedade e levar ao abandono do tratamento. Faz sentido. E no final do capítulo ela reforça que o importante é o contato com as fantasias inconscientes, interpretando os símbolos, a ansiedade, a culpa. Mesmo que o recalque seja mais forte na latência, sempre tem um jeito de chegar no inconsciente. Então, a gente estava falando dessa questão da transferência, né? E esse trecho 1 traz uma perspectiva bem interessante sobre como interpretar a transferência, dentro e fora da sessão. Sim, tipo, o Avenberg defende que a transferência acontece tanto dentro quanto fora. E que tanto faz onde a gente interpreta, né? Mas o autor questiona isso. Ele diz que quando o analista interpreta a transferência materna do paciente com a esposa, por exemplo, ele pode estar atuando como a mãe e não como analista. Entendeu? Tipo, vira uma confusão de papéis, né? E quem garante que a esposa, naquele momento, representa a mãe para o paciente? Exato. Pode ser o pai, a própria esposa, sem distorções. E quando o analista interpreta assim, ele está pressupondo duas coisas, que a pessoa externa é a mãe e que ele é o analista. Duas inferências que podem estar erradas. Então fica mais seguro falar da transferência que a gente vê na sessão do que daquela que a gente infere de fora, né? Tipo, a Hyman destaca a importância da percepção. Isso. E se o analista prefere interpretar o conflito atual ou infantil, mesmo estando envolvido na transferência, provavelmente é contra-transferência. Sacou? Entendi. E o texto fala do Lacan também, né? Que não basta só inverter o material e remeter o paciente à história, porque o paciente pode ver isso a partir do conflito transferencial. Sim,
Ele dá o exemplo do paciente eritrofóbico que associava expressões com homossexualidade. E aí o autor diferencia nível tático e estratégico optação. Na situação analítica, a estratégia é a transferência, e o conflito atual é tática. Mas no processo psicanalítico, a transferência é tática, subordinada à estratégia de conectar com o passado. E o autor defende que a gente deve começar pelo que aparece no material. Se é o conflito atual, interpreta ele. Trazer para a transferência sem razão pode ser um artefato, principalmente em grupos que priorizam a transferência. E a interpretação do conflito atual pode acabar reativando a transferência, né? Como Strachey dizia. Mas ela ganha outro valor quando faz parte da elaboração. Sim, mostrando como o paciente repete a situação em vários contextos. E a interpretação completa abrange todas as áreas do conflito. Transferência, atual, infantil. A ordem não importa. Mas a transferência é ineludível, né? Afinal, não dá para vencer o inimigo in absentia. E se a gente for receptivo, o material do paciente vai nos levar por essas 3 áreas. Atenção flutuante, sem memória e sem desejo, como diz o Bion, é fundamental. A prioridade é a associação livre. E a dificuldade da interpretação extratransferencial é que o analista sempre tem um papel na transferência. Se o analista é realmente o analista para o paciente, tanto faz interpretar dentro ou fora da transferência. Mas nem sempre é assim, né? A libido do neurótico está ligada a figuras arcaicas. E não interpretar o conflito atual ou infantil na hora certa, prefere não interpretação convencionalmente, mas pode estar forçada essa associação, está leitor. E tem a questão dos mecanismos de dissociação, né? O paciente pode reforçar o conflito com o analista para não ver o que acontece fora ou para não se responsabilizar pela história. Ou até para agradar o analista. Aí a gente fica preso numa transferência ilusória, como diz o Lacan. O autor dá exemplos de pacientes que faziam isso. Então a gente tem que aceitar a complexidade da situação, estar atento às mudanças, sem simplificar com posições pré-concebidas. E a imediatez da interpretação transferencial é um fator importante, né? O setting analítico, incluindo a atitude do analista, é fundamental. A interpretação funciona se as condições estiverem dadas. Então a gente estava falando da interpretação, né? E esse trecho 1 traz a ideia de um ciclo, tipo vicioso ou virtuoso, dependendo de como o objeto se introjeta depois da projeção. Sim. Tipo, se a projeção for de sadismo, o objeto introjetado reforça esse sadismo. Mas se for algo bom, protetor, aí contribui para o desenvolvimento genital. E o Strachey usa isso para explicar tanto a doença quanto a cura. Interessante. Então o ciclo vicioso trava o crescimento, impede de chegar na fase genital, é mitzventos. Se a gente entrar esse ciclo, o desenvolvimento volta naturalmente. E quando o neurótico encontra um novo objeto, ele projeta nele seus objetos arcaicos, né? E isso rola com o analista no início da análise. Aí o analista forma tipo um receptor de objetos arcaicos que mete forma o superego. Mas se o paciente tem contato com a realidade, ele percebe que o knowledge é diferente, um superego auxiliar. E o Strachey pega essa ideia do Hadot, mas com uma diferença, né? Não é um superego parasita que suga a energia do superego original, mas sim um auxiliar, que ajuda a romper o ciclo vicioso. Entendi. E por que esse superego auxiliar é diferente do arcaico? O texto fala da atitude permissiva, da regra fundamental, né? Podes dizer versus não deves dizer. É tipo uma abolição do recalque, como o Hacker falou. Mas esse superego auxiliar é frágil. Pode virar se não disseres tudo, te abandono. E para romper o ciclo, a imagem projetada não pode ser igual ao real. Aí entra o setting e a interpretação. O setting, a neutralidade do analista, ajuda o paciente a ver a distorção das projeções. Mas só o setting não basta, né? Precisa da interpretação. E o Strachey fala da interpretação mutativa, que muda a estrutura psicológica. E essa interpretação tem 2 fases, consciência da pulsão e contraste com o objeto real. Elas podem acontecer juntas ou separadas. E a primeira fase libera a ansiedade, a segunda resolve. E a interpretação mutativa tem que ser imediata, específica e progressiva. Imediata, porque esse é um ativo, específica, porque é detalhada, e progressiva com a dose certa de ansiedade. Então, a gente estava falando de Klauber, e essa ideia de que a mente se cura com o que sente como verdade, né? Meio que questionando o valor da interpretação. Sim, e ele cita o Glover, né? Que fala da ação terapêutica de interpretações inexatas.
Às vezes reforçam o recalque, às vezes oferecem melhores deslocamentos, às vezes atrapalham a objetividade. E o autor concorda que a interpretação opera por efeitos colaterais. Tipo, o importante não é o conteúdo, mas o fato de interpretar em si. Mostrar interesse, sacou? Tipo placebo, como diz Shankerman. Alivia a angústia, mas deixava que indápidas de chances em si. E o Klauber questiona o Strachey justamente por isso. Duvida da relação direta entre conteúdo e resultado. Afinal, tudo acontece na transferência, na contratransferência. É um terreno delicado. E o autor acha as opiniões do Klauber sábias como advertência, mas não como refutação do Strang. Afinal, denunciar o efeito da sugestão, que vem da necessidade do analisando de cumprir as demandas de um superego projetado no analista, gera um efeito mutante. Porque é o superego arcaico que impõe os valores, não o analista. E nossas falhas não são culpa da teoria do Strachey. Interessante, né? Sim, e o Rycroft fala da comunicação implícita não verbal, que mostra o analista cumprindo sua função. Estar presente, escutar, entender. Isso dá um viés real à relação. E essa função geralmente não se interpreta, se demonstra, a não ser que o analisando questione. Tipo, você se calou porque precisa me ouvir. Mas se a gente omite essas interpretações quando são necessárias, aí sim a comunicação implícita vira sugestão. Como o Olinik fazia com as perguntas, para dar suporte ao ego, contato com a realidade. E o autor de um exemplo, um paciente esquizoide com problemas de frustração e ciúmes. Ele chega atrasado, fala de trabalho, depois dos ciúmes de um amigo. E questiona o silêncio do analista. Me incomoda quando você não responde, me desorienta. E o autor se vê num impasse, falar. Nenhuma das duas. Falar seria sugestivo, tipo Alexander e French. Calar seria coagir para superar a frustrata. A solução é interpretar silêncio como um desejo de abençoar. E uma interpretação analítica e não um acting out contra-transferencial. E o Klauber e o Nacht estão certos sobre a importância da presença do analista, mas errados em dar a ela o mesmo status da interpretação. A presença é necessária, mas a interpretação mutativa, com insight, é suficiente. Uma não funciona sem a outra. Tipo, para resolver a rivalidade transferencial, o analista não pode sentir rivalidade. E isso só rola depois de analisar a contratransferência. Aí sim a interpretação da rivalidade do paciente funciona. Senão, vira acting out. Interpreto para mostrar que sou superior. E o Miller acha que o Strang segue o Hadó, que o analisando se cura ao se identificar com o analista. Mas não é isso. O paciente projeta o objeto arcaico, o superego, e quer reintrojetá-lo sem mudanças. A análise funciona quando o analista não entra nesse jogo. E o Rosenfeld concorda com o Strachey, adicionando os processos de splitting, idealização, onipotência, que distorcem as relações objetais e influenciam o analista. Mas se a contratransferência for bem registrada, dá profundidade à interpretação. E as ideias do Strachey duram tanto porque unem teoria e técnica. Explicam a ação terapêutica com clareza. Mostram a importância da interpretação justa, o lugar da transferência, da extratransferência, a diferença entre interpretação, sugestão e apoio. E a Pearl King achou umas lições do Strachey de 41. Ele fala da situação analítica, da transferência, da interpretação e busca, pela interpretação transferencial, a experiência emocional direta para gerar mudança. E o analista encarrega-se dos sentimentos do paciente, que assume os próprios e discrimina passado e presente. Que incrível, né? Então a gente estava falando de Lieberman e seus estilos, né? E esse trecho mergulha na questão da interpretação psicanalítica, comparando com a interpretação dos sonhos de Freud. Sim, e o autor destaca que Freud usa a interpretação de várias formas, às vezes como uma chave explicativa, outras como um instrumento terapêutico. E o texto foca nesse segundo uso, a interpretação como ação. Exato. E ele aponta 3 fenômenos que coexistem em interpretação: o epistemológico, o semiótico e o instrumental. Meio que 3 lentes para entender a mesma coisa. Tipo uma interpretação tridimensional, E o primeiro, o epistemológico, trata do tipo de conhecimento que a interpretação oferece, como uma mini-teoria sobre o fenômeno manifesto, tipo uma hipótese, uma conjectura. E o segundo, o semiótico, os significados como um linguista analisando um texto. Sacou? Entendi. E o terceiro, o instrumental, vê a interpretação como uma ação, algo que o analista faz para provocar mudança no paciente.
E o texto se aprofunda nesse aspecto gnoseológico, né? Comparando com a interpretação em física e ciências sociais. Sim, e ele diferencia dois tipos de interpretações, por leitura e por hipótese. Acho que ele vai explicar isso melhor agora, né? Vamos ver. Parece bem interessante essa abordagem da interpretação como um ato de conhecimento, com essas três vertentes. Me lembra um pouco a ideia do Lieberman sobre os estilos, né? Será que ele vai conectar as duas coisas? Então a gente estava falando de interpretação psicanalítica, né? E esse trecho compara isso com a interpretação dos sonhos do Freud. Parece que tem uns paralelos interessantes. Sim, o autor destaca que Freud usa a interpretação de várias formas, às vezes para explicar, outras como ferramenta terapêutica. E o foco aqui é nesse segundo uso, né, a interpretação como ação. Exato. E ele interpreta três fenômenos de Holmes na interpretação: o epistemológico, o semiótico e o instrumental. Três ângulos diferentes para entender a mesma coisa. Tipo uma visão tridimensional da interpretação, né? O epistemológico seria o tipo de conhecimento que ela traz, tipo uma mini-teoria sobre o que está acontecendo, uma hipótese. Isso. O semiótico lida com significados, igual um linguista analisando um texto. E o instrumental vê a interpretação como uma ação, algo que o analista faz para mudar algo no paciente. E o texto mergulha nesse lado gnoseológico, né? Comparando com a interpretação na física e nas ciências sociais. Complexo, né? Bastante. E ele diferencia dois tipos de interpretação: por leitura e por hipótese. Acho que ele vai desenvolver isso agora. Sim, e essa distinção entre material direto, tipo a descrição clínica, e o teórico, o inconsciente, é crucial, né? Me lembra a diferença entre o manifesto e o latente, que o Freud falava. Total. E nem toda disciplina científica tem essa distinção, né? O Darwin, por exemplo, na teoria da evolução, trabalha só com o observável. Já a genética, a química e a psicanálise vão além. O psicanalista até observa a conduta, o manifesto, mas o que interessa mesmo é a estrutura psíquica, as fantasias, o inconsciente. Um salto gnoseológico, tipo químico falando de elétrons. E aí entra a questão de como fundamentar esse conhecimento do não observável, né? Tanto na psicanálise quanto nas ciências naturais. Como sistematizar o que não é tangível. E a interpretação entra justamente aí, né? Porque ela vai além da descrição, da correlação de fatos. Ela mergulha nas estruturas primitivas do inconsciente, nos recalques, nas pulsões. E a pergunta é, como a interpretação chega nesse material? Qual o procedimento? O texto fala de interpretação-leitura, comparando com o microscópio e o telescópio. Interessante, porque esses instrumentos permitem ver o não observável, mas precisam de uma teoria por trás, né? Tipo a óptica, que conecta o que a gente vê na ocular com o que está na objetiva. E a psicanálise meio que constrói sua própria óptica, né? Cria suas leis de correspondência, tipo se A, então B, para conectar o manifesto com o latente. Exemplo, a inibição de ela person, se no progripsar, seria a observável e a inibidora de a bem inconsciente. E o psicanalista, com a teoria internalizada, faz essa leitura do inconsciente através do manifesto. Igual a gente reconhece um livro na mesa, sem precisar analisar cada detalhe. Mas e quem não tem a teoria? Vê só a conduta, não o superego agindo. A teoria funciona como uma lente, né? Amplia a nossa visão. E tem a interpretação-explicação, que é o inverso, né? Se B, então A. Aí o manifesto é a condição necessária e o latente é suficiente. Tipo, se a imago do pai é agressiva, o paciente tende a ver agressividade em figuras masculinas de autoridade. Mas isso não garante que seja a imago do pai, né? Podem ter outras causas para essa percepção. Aí a interpretação vira uma hipótese, não uma leitura direta. E essa hipótese precisa ser testada, né? Ver se as consequências dela batem com o que a gente observa. Mas mesmo que dê certo, não garante que a interpretação seja verdadeira. Afinal, do falso pode-se deduzir o verdadeiro. É um problema da lógica. E tem as hipóteses autopreditivas e suicidas que complicam ainda mais, né? O próprio ato de interpretar pode influenciar o paciente, confirmando ou refutando a interpretação, independente dela ser verdadeira ou não. Então, a gente estava falando dessa questão da interpretação em psicanálise, e esse trecho traz umas reflexões bem complexas sobre a validação das hipóteses, né? Sim, começa com aquele exemplo do jornal que previu a quebra do banco, só que a previsão em si causou a quebra. Meio paradoxal, né? Total.
E tem o exemplo do golpe de Estado, que se anunciado provavelmente seria impedido. Mas isso não invalida a hipótese inicial, né? Afinal, a intervenção mudou o curso dos eventos. A hipótese se torna autopreditiva ou suicida, dependendo do caso. E em psicanálise, isso é crucial, já que a interpretação, por ser dita, interfere no paciente. Exato. Mas o autor argumenta que, mesmo assim, a gente pode contrastar as interpretações, tipo, pensando no que aconteceria se não fosse dita. Sacou? Aham. Ele usa o exemplo das leis sociológicas, que funcionam em ausência de perturbação, tipo a lei da propagação de rumores, que explica a quebra do banco. Isso. E na psicanálise, a gente pode formular hipóteses in petto, sem dizer para o paciente e ver se a conduta futura confirma ou não. Meio que um lado silencioso da análise. Interessante. E tem a questão dos mecanismos de defesa e da sugestão que podem distorcer a resposta do paciente à interpretação, né? Tipo, ele pode reforçar o recalque ou inventar coisas para agradar o analista. Sim, mas o autor acredita que mesmo assim a gente consegue avaliar a interpretação pela forma como o paciente reage, pelos canais de comunicação não verbais, pelos dados históricos. E o Wisdom sugere analisar o tipo de defesa que o paciente usa, né? Tipo, se a defesa é coerente com a teoria que embasou a interpretação. Aham. E depois o texto fala dos aspectos semântico e instrumental da interpretação, né? Meio que ampliando a discussão. Sim, o semântico tem a ver com a atribuição de significado, com a função simbólica do material. E aí entra a semiótica, com suas várias escolas e teorias sobre signo, significado, símbolo. E ele cita vários tipos de relações de simbolização, né? Naturais, por isomorfismo, convencionais. E na psicanálise, o desafio é captar os códigos ad hoc que o paciente usa, Neil. Complexo, né? E o aspecto instrumental vê a interpretação como uma ação, uma forma de operar no paciente, visando a mudança ou insight. E aí surgem questões éticas, né? Tipo, o que é uma boa interpretação? Qual a finalidade da terapia? O que é cura? O que é normal e patológico? Pesado. Mas o autor separa o background valorativo dos problemas causais que são objetivos, tipo, as leis de causa e efeito que independem dos nossos valores. E o Freud, em Análise Terminável e Interminável, fala da relação entre a eficácia da interpretação e sua veracidade, né? Tipo, a interpretação correta gera uma reação mais notável no paciente. E isso é curioso porque a eficácia não implica nunca necessariamente verdade, te propagando uma mentira bem contada muito eficaz. Verdade. E por fim, o texto fala da contribuição da psicanálise para a epistemologia geral, né? Tipo, como as motivações inconscientes influenciam a criação de modelos científicos. É uma perspectiva inovadora. E com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Um abraço a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais. Bye bye.